Bom dia, Silmar César Miller. Muito bom dia, Otávio Sesc Júnior. Bom dia aos nossos amigos telespectadores do Terra Viva. Dia bonito hoje em São Paulo, hein? Azul, um azul bonito, azul de outono. Olha aí, que bonito. Algumas nuvens aí no horizonte. Deixa eu ver, aí, essa aí é a doutora Arnaldo, segue em direção ao Espigão da Paulista, portanto aquelas... Hã? Ah, tá, Pico do Jaraguá daqui a pouquinho. Deixa eu explicar um negócio aí. Tem um pico, eu pensei que fosse pico de energia elétrica. Não, é o Pico do Jaraguá. Essas nuvens que você vê aí, porque essa direção da Paulista é em direção à Serra do Mar. Então, lá já é o ABC, o fim do ABC e a Serra do Mar. Mas para o lado de cá, está um dia bonito, azul, azul, azul. Deixa eu ver o Pico do Jaraguá agora, já que você ofereceu. Olha lá, ó que bonito. Aí, ó. Esse é o Pico do Jaraguá. Imagem do Pico do Jaraguá. O que você vê lá no fundo também, mais escuro, são nuvens sobre o restante da... Aqui é a Zona Oeste, mas o horizonte é a Zona Leste de São Paulo e também o litoral de São Paulo. Aliás, o Silmar, poucas vezes na minha vida eu vi uma transmissão tão precisa de estação como essa que a gente viu. O verão terminou agora? Foi domingo? Foi domingo, né? Com aquela chuvarada toda, todo mundo deu destaque até para a minha praia lá de Boracé, que ninguém nunca fala, é litoral norte, mas falam de outras praias. Falam de Juqueí, Jureia, Boiçucanga, etc. Agora, Boracé virou destaque por conta de várias enchentes que tivemos lá, em função da concentração de até 300, 350 milímetros de chuva, de água caindo por lá, né, mililitros. Então, ganhou destaque. Mas aí nós tivemos essa chuvarada no final de semana, que se prolongou pela segunda. Ontem a temperatura caiu, essa noite fez bastante friozinho e temos hoje em São Paulo um vento geladinho que já caracteriza uma cara de outono. Pelo menos aí o tempo acertou, né? Sem dúvida, Davi. E olha, notícia boa para a agricultura, né? A tendência de regularização das chuvas agora, cuja falta vinha prejudicando bastante a produção, especialmente de soja e de milho no sul do país. Tendência de clima mais moderado agora, nem chuva de mais, nem chuva de menos, que vai favorecer bastante, por exemplo, as próximas safras aqui no Brasil, especialmente a de trigo, né? Isso é uma grande expectativa com relação ao trigo. O trigo está com os preços explodindo no mercado aqui, os produtores estão animados e se fala em aumento extraordinário na área de plantio aqui de mais de 30%. Vamos esperar que isso se concretize. Que bom. Bom, já que você tocou no trigo aí, vamos, para não perder a atualização, aos preços das commodities. Depois a gente tagarela um pouquinho aí. Davi, bom, vamos começar pelo petróleo. Ontem o petróleo deu outra expandida aqui vertiginosa, subiu quase 8% nas bolsas internacionais, acumulou uma alta em 3 dias, Davi, de quinta-feira para cá, de mais de 15%, na verdade. Os preços do petróleo tipo Brent, que é exatamente referência para o nosso aqui e para o mercado internacional. Hoje é um dia um pouco mais calmo, o petróleo está recuando um pouquinho, mas nada muito significativo, 0,6% agora há pouco. Continua ainda perto da casa dos $115 o barril. Tá difícil cair muito abaixo desse patamar, decorrência da continuidade das hostilidades lá na Ucrânia, não tem perspectiva de cessar fogo no curto prazo, tudo isso mantém o petróleo lá nas alturas. E, é claro, isso tem impacto direto aqui no nosso custo de vida, na nossa inflação, que segue em forte elevação, puxando, inclusive, os preços dos alimentos. Dólar caindo um pouco hoje, 0,3%, já caiu ontem, está na faixa dos 4,93, ou seja, parece que se consolidou abaixo da casa dos R$5, tá vindo. Bom, mercado de commodities agrícolas, soja volta a subir, 0,2% agora na Bolsa de Chicago, trigo também, trigo subiu muito ontem, cerca de 5%, volta a subir hoje também por consequência dessa questão toda lá na Ucrânia, lembrando sempre que Rússia e Ucrânia são grandes exportadores de trigo, a Rússia é o maior exportador mundial, então tudo que acontece lá acaba repercutindo no preço do trigo, que está lá nas alturas, 0,6% além do que já subiu nos últimos dias. O milho está dando uma pequena trégua, está caindo agora 1,3%, não se sabe se vai manter esse patamar, porque é outro mercado que também está bastante inflacionado, inclusive por conta da guerra na Ucrânia, e também por perdas na safra aqui na América do Sul, Brasil inclusive. Na Bolsa de Nova York, o café volta a subir um pouquinho, 0,1%, o algodão cai, depois subiu 3% ontem, está caindo 1 ponto percentual agora, sei que não é muita coisa. E o açúcar também, que subiu bastante ontem, cai também acompanhando o comportamento do petróleo. São dois produtos que costumam acompanhar os preços do petróleo, pela intersecção que existe aqui entre algodão, fibra natural, uma fibra sintética do petróleo,
e o açúcar por conta da intersecção aqui com o etanol, né? Então, açúcar caindo 0,6%, acompanhando o petróleo. Por enquanto é isso, Tavinho. Mercado em andamento, pode mudar a qualquer momento. Por falar em petróleo, a guerra continua lá, né? O Zelensky acenou de que agora está na hora de conversar com o Putin. Acho que ele está ficando sem bala, né? Então, sem pólvora. Aí está vendo que o negócio precisa conversar, porque senão o número de mortos civis, principalmente, acaba sendo muito grande, o que é uma tragédia. Mas é a briga entre, se fosse aqui no Brasil, lá em Santa Catarina, no interior de São Paulo, é o Vladimir Putin e o Vardomiro Zelensky, né? Vardomiro, porque é Vardomiro e é Vladimir, é os dois W. Não, um é V, o outro é W. Mas a verdade é que, por aqui, o que repercute continua sendo ainda o alto preço dos combustíveis e agora o governo querendo dar aí um subsídio, que a gente já comentou sobre isso, inclusive, várias vezes, porque não tem... ou dá uma esmola para o combustível, ou não tem ainda onde tirar, ou não tem como fazer baixar. É regra de mercado internacional. Mas aí já estão olhando isso como um benefício eleitoreiro, mais um, e que pode ser cassado. Qual é a sua avaliação disso? Tavinho, o governo anunciou aqui uma redução a zero do preço dos impostos incidentes sobre alimentos importados, tem uma lista aqui que eu já vou citar rapidamente, e uma redução também no preço de outros produtos, produtos informáticos, por exemplo. Tudo com o objetivo de dar uma segurada nos preços internos aqui por conta de tudo isso que a gente acabou de comentar, o impacto da guerra, o aumento dos combustíveis, etc. E nos preços dos alimentos também, como é o caso do trigo. Então, o que chama atenção aqui é uma redução forte, por exemplo, em açúcar. Açúcar tem uma tarifa de importação agora agora não, já tem algum tempo, de 16%, e o etanol de 18%. Está zerado. A partir de amanhã, deve ser publicado no Diário Oficial, está zerado, tanto a importação, teoricamente, chegaria aqui no Brasil mais barata do que o produto nacional. É um tanto ilusório isso também. A gente sabe que o mercado é internacional, né? Os preços lá de fora é que influenciam os preços aqui dentro, e não o contrário. Portanto, o que vem de fora aqui vai chegar aqui no mesmo preço. Tem muita diferença. É claro que isso atrai os exportadores de fora para vender para mais um mercado, que é o caso do brasileiro, só que aí tem o efeito colateral disso, que é prejudicar o nosso produtor nacional. Vamos lembrar, por exemplo, nós estamos em véspera de início de uma safra de cana aqui em São Paulo, em toda a região sudeste, e é claro que isso tem um impacto muito negativo para o nosso produtor que está se preparando para colher a safra de cana, e, consequentemente, vai ter um impacto imediato aqui, que isso tem um efeito imediato, não sabe ser duradouro, mas tem um efeito imediato, é reduzir temporariamente, para que seja os preços internos aqui do etanol e do próprio açúcar, né? Então, estão altos por conta do próprio mercado internacional. Então, aparentemente, existe um benefício para o consumidor, pelo menos inicial, mas prejudica bastante o nosso produtor também. Então, esse é o outro lado da moeda que é bom sempre ressaltar. E, por outro lado, beneficia bastante o produtor dos Estados Unidos. O produtor de etanol de milho, por exemplo, vai ser extremamente beneficiado, tanto o produtor de milho quanto o produtor, a usina de etanol nos Estados Unidos. É beneficiado porque abre mais o mercado, fica mais barato exportar para o Brasil, porque não tem imposto na incidência do produto que vem para cá, que eles exportam, que hoje tem essa barreira. Portanto, vida fácil para eles, né? E vida negativa aqui para o nosso produtor. Como eu sempre digo, qualquer medida tem sempre duas faces, como qualquer moeda, né, Tavinho? E outra, não se sabe se esse benefício, entre aspas, para o consumidor brasileiro vai ter vida longa. Se o petróleo, por exemplo, seguir subindo no mercado internacional, e é o que está se demonstrando aqui, ou seja, pelo menos subiu já um determinado patamar que não foi repassado ainda para os preços internos aqui no Brasil, o efeito acaba sendo nulo, né? Ou seja, só prejudica o produtor e fica um benefício, entre aspas, apenas para o nosso consumidor. Por isso que tem aquela velha frase, né? Aquele velho ditado, né? Baixou não sei o quê e subiu não sei o quê. Bom, hein? Aí, bom para quem, cara pálida? Bom para quem, né? Ruim para quem? E olha só outra aqui, para o queijo importado, por exemplo, o queijo francês, 28% de redução atual. Mas... Imagina a alegria do nosso produtor de queijo aqui, que se esforçando fazer um bom queijo brasileiro nas nossas Minas Gerais. O que sobra para ele? É uma churrada de queijo francês aqui para concorrer com o dele aqui no Brasil. Infelizmente é isso mesmo, o prejuízo é do produtor brasileiro, né? Aliás, eu estava descendo pela Serra de Mogi, parei numa queijaria que tem ali na última sexta-feira. Rapaz, eu comprei um queijo dourado meia cura que, nossa senhora, uma maravilha. Queijo brasileiro.
paguei um preço razoável e acessível. Então, é isso. O produtor nosso acaba sendo prejudicado. Com relação ao etanol que você falou, o que sobra para o consumidor é fazer aquela conta, né, do multiplicar o preço da gasolina por 0,7. Né? Então, 7,68, 7,70, 7,80 a gasolina, que é o que está, você multiplica por 0,7 em São Paulo, vai dar 4,89, 4,90, mais ou menos assim, depende do dia, você faz a conta lá. O etanol está a 4,39, 4,49, então, vantagem em colocar o etanol, vamos prestigiar o produtor nacional. Né? E essa Selic aí que o Procon falou agora que está no teto, que isso aí nós estamos só em março ainda. O remédio já está dado, o paciente já está em recuperação, está desentubado na UTI, respira por condições normais e vai ter alta daqui a uma semana. Do you believe? O mercado vinha antecipando aqui que a tarifa da Selic, a taxa da Selic, chegaria a 13% até o final do ano. O Banco Central está sinalizando pela ata divulgada ontem que vai parar no próximo aumento, que está previsto em 1%, que ficaria, portanto, em 12,75% a taxa para o resto do ano. Isso é o que diz esse relatório do Banco Central. Agora, isso confere com aquilo que a gente já vem comentando aqui no programa, Tavinho, é que tudo tem um limite. A gente aumenta a taxa de juros, e isso acaba causando mais inflação, aumenta o custo do dinheiro, ou seja, o efeito acaba sendo praticamente nulo, né? Porque são efeitos externos que estão incidindo sobre a inflação brasileira. Tanto vai aumentar o juro, acaba matando aqui o consumidor aqui com o custo do dinheiro e sem ter o efeito desejado, que é combater a inflação, que segue em alta sem freios. Até porque não é só o petróleo, é os alimentos também, tudo por conta desse cenário internacional, ou seja, é uma inflação em boa parte importada, né? Então não adianta, não tem o remédio convencional aqui do aumento dos juros para conter a inflação. Então, por isso mesmo o Banco Central está caindo na real, ou seja, vamos parar por aí, porque não está surtindo o efeito desejado. Então, essa é, na verdade, a razão pela qual o Banco Central está promovendo aqui uma parada na alta do juros. Não está surtindo o efeito que se desejaria. Vamos lá, então. Vamos acompanhando aí o mercado financeiro e amanhã a gente volta a conversar. Vamos ver se o pessoal para lá com aquela guerra, né, para ajudar um pouquinho aí a economia mundial, que já vem aí tropeçando já há um bom tempo, né? Você que é do Rio Grande do Sul, você sabe que o pessoal de Santa Catarina tem um irmão que mora lá em Chapecó, tinha um outro que morava em Camboriú, voltou para Londrina, mas eu costumo ir muito a Santa Catarina. Essa pessoa fala meio cantadinho, né? Aí um catarinense conversando com o outro ia falar: e aí, amigo, tudo bem, amigo? Eles fazem aquela cantadinha. Aí fala: tudo bem, mas esse Zelensky, né, e esse Putin poderiam parar com essa guerra para melhorar para a gente, né? Não dá certo. Essa briga de Vardomiro com Vardemir não tem levado muita coisa boa para nós, não. Deviam parar de brigar, né, como diriam os dois colonos, né? Porque Santa Catarina é colono, né? Aqui é trabalhador rural ou caipira, como a gente chama, não é pejorativo, isso é o termo. Lá é colono, eles chamam, que é como os descendentes de italiano, europeu, poloneses e austríacos que habitam largamente o sul do Brasil, se chamam. Nós somos colonos. É verdade. E alemães, principalmente. Ah, né? Alemães, desculpe, eu esqueci dos alemães, que também falam. O sul é alemã, né? Alemã, basicamente. A exceção é a ilha de Santa Catarina, lá, né? Lá tem muito açoriano, tem muito português. Açoriano, né? Exatamente. Exatamente. A costa aqui do sul do país é açoriana, né? Exatamente. Sim. Silmar, até mais. Tchau. Herança dos governadores gerais, né? Que Portugal colocou praticamente em cada estado. Nós tínhamos a costa toda colonizada, né? O Brasil é um país que cresceu do litoral para o interior. E hoje o interior do Brasil, que era um lugar muito atrasado, é um lugar hoje de altíssimo desenvolvimento, altíssima produção agroindustrial e também de altíssima renda cada vez mais, melhorando muito mais do que as grandes cidades que ficaram concentradas na costa e acabaram criando aí grandes periferias empobrecidas e economicamente bastante, e socialmente também, bastante complicadas. Silmar, que aula de sociologia e história, hein? Nossa, hoje estamos com a história na palma da mão. Tchau, Silmar. Tchau, boa tarde, até amanhã. Abraço.